Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública, convocada com o objetivo de debater os desafios da política pública para o acolhimento de crianças e adolescentes com deficiência. Esta reunião foi convocada nos termos do requerimento 59 de 2025, de minha autoria, aprovado pelo colegiado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados, no YouTube e no portal da Câmara dos Deputados. Esclareço que, salvo manifestação explícita em contrário, a participação dos palestrantes na mesa de apresentação e debate deixa subentendida a autorização de publicação por qualquer meio e em qualquer formato, inclusive mediante transmissão ao vivo ou gravado, pela internet e meios de comunicação desta Casa, e por tempo indeterminado, dos pronunciamentos e imagens pertinentes à participação na audiência pública realizada nesta data, segundo o artigo 5º da Constituição Federal e a Lei 9.610 de 98. Convido agora para compor a mesa a senhora Rosilene Carolina Pires Carrijo, advogada especialista em Direito da Saúde. A senhora Cristiane da Silva Lima, psicanalista. A senhora Jéssica Guedes, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Autista da OAB do Distrito Federal. O senhor Fernando Augusto, professor de Educação Física e coordenador de estimulação precoce do Centro de Ensino Especial, localizado no Guará, DF. Sejam bem-vindos. Comunico aos senhores que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 10 minutos, não podendo os convidados serem aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Dando início, então, às exposições, eu concedo a palavra, para a primeira exposição, à senhora Rosilene Carrijo, por 10 minutos. Acho que vai ficar muito tranquilo. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento aqui as nobres colegas presentes aqui na mesa. Quero agradecer pelo convite, dizer que é uma honra e uma satisfação compor essa mesa em um tema, em um debate tão importante, tão nobre e tão necessário que a gente traga aos cuidados necessários. Hoje a importância de estar aqui não é para falar para vocês, mas é para falar com vocês. Principalmente quando nós estamos falando da importância de trazer a pessoa com deficiência como protagonista. Nós sabemos da relevância do tema. Ó, vamos lá, aqui. Melhor? Nós sabemos da relevância e da complexidade desse tema. Não é possível falar a respeito dos direitos da pessoa com deficiência sem trazer à tona essa complexidade e essa multiplicidade. Quando nós falamos da assistência também às famílias das pessoas com deficiência. Hoje a importância desse debate é principalmente trazer conhecimento. Conhecimento para quem desconhece a nobreza da causa, mas, principalmente, conhecimento para aquelas pessoas que conhecem, mas ignoram. Nós falamos da importância de combater o desconhecimento, mas nós precisamos também combater aquelas pessoas que conhecem os seus direitos, mas têm esses direitos desrespeitados. Eu, como advogada da saúde, eu digo que essa é uma área muito sensível, em que todos os dias nós tratamos com a área do desrespeito.
das famílias que têm o seu direito desrespeitados, da família que não consegue ter voz para ter o seu direito respeitado. Dentro da área do direito da saúde, eu gostaria muito de falar aqui sobre a necessidade do tratamento especializado. Mas a gente sabe que essa família atípica, ela passa muitas vezes pela dificuldade no enfrentamento ao fechamento do diagnóstico. Não raras às vezes, em, por exemplo, casos quando nós estamos falando de doenças raras, nós escutamos situações em que as famílias tiveram um desatendimento da rede pública por falta de fechamento do diagnóstico. Então, o primeiro caminho dessas famílias é pelo fechamento do diagnóstico. É pelo direito em fechar um diagnóstico para possibilitar um tratamento adequado. Então, nós estamos falando aí do mínimo. Elas procuram um mínimo. Famílias tendo a negativa de atendimento em rede pública, porque aquele diagnóstico ainda não está fechado, como se a luta dela pudesse ser invalidada em decorrência disso, e ela não pudesse fazer jus ao tratamento adequado. Famílias, quando conseguem um fechamento de diagnóstico tardio, não conseguem também esses atendimentos, seja na rede pública ou particular, muitas vezes como se aquela pessoa com deficiência tivesse alta em decorrência da idade e não necessitasse desse atendimento. Crianças que estão desassistidas na rede pública de ensino, quando não conseguem aí o acesso ao professor de apoio. Ora, porque enfrentam a escassez de profissionais, ora, porque enfrentam escassez de profissionais especializados, ora também porque enfrentam, muitas vezes, a discriminação, no sentido de que é negado um direito à assistência especializada. Já não é pela falta de conhecimento. É, de fato, pelo desrespeito ao direito. Não bastasse isso, nós temos atividades cotidianas na rede pública de ensino em que é negada a participação e a inclusão da família atípica. Hoje nós escutamos, em muitos casos, que as famílias atípicas não estão tendo ajuda. Ajuda? Ajuda de quê? Ela não precisa de ajuda, ela precisa de inclusão. Ela precisa de respeito. Ela precisa de assistência. Ela precisa ter o respeito à sua independência. Eu escutei certa vez de uma família o fato dela dizer que o filho dela nunca poderia participar de um passeio na escola. Por quê? Porque não, meu filho não vai poder participar porque ele não vai ter a assistência necessária de um profissional especializado. Eu disse, se a escola não tem, precisa ter. Se não tem, precisa começar a ter. Precisamos tratar a esse respeito. A necessidade do seu filho acaba nele? Começa e termina nele? É uma necessidade pontual? Não, é uma necessidade de tantos outros. E, muitas vezes, não é apenas falta de recursos na rede pública de ensino. Muitas vezes, não é apenas a falta de pessoal, mas é a falta de empatia, a falta do respeito aos direitos dessas pessoas. Nós falamos sobre o direito da saúde, e eu gostaria muito, conforme eu já disse, de falar sobre o tratamento adequado, mas as pessoas com deficiência estão sendo barradas na porta de entrada dos planos de saúde. As famílias não estão conseguindo ter acesso à contratação de um plano de saúde. Me permita dizer, de planos de saúde que custam cada dia de forma mais elevada. Altíssimos custos. Então, essas famílias, quando procuram a contratação de planos de saúde, são orientadas por corretores a omitirem a condição de deficiência de seus familiares. E aí elas tentam entrar pelo plano de saúde pela porta de trás. Ora, quando ela declara em sua declaração de saúde que possui a deficiência, ela recebe uma mensagem educada de que não existe interesse da operadora na contratação. Ora, você está negando um direito básico à saúde, de um serviço essencial. Mas aquela família, por sorte, se conseguir entrar um plano de saúde, por sorte, se conseguir pagar valores demasiadamente elevados, anualmente reajustados de forma absurda, ela ainda não terá o tratamento adequado.
Nós falamos em operadoras que tentam montar centros especializados. Não se sabe centros especializados em quê? Porque não se comprova a especialização desses profissionais. Recentemente, foi veiculada em uma reportagem, o título era apelativo, mas ele cumpriu bem a sua função, de que como se faz para uma rede credenciada se tornar multimilionária. Sabe como? Exatamente. É da seguinte maneira. Ela oferece um tratamento que não é especializado, um tratamento feito por estagiários, um tratamento realizado por profissionais que não têm a comprovação das certificações, um tratamento que não segue uma carga horária mínima, um tratamento em que existe uma rotatividade terrível de profissionais e aquela família nunca terá o sonho de ver o vínculo terapêutico do filho especializado. E essa família terá roubado o direito de ver a evolução da sua criança. E, em tenra idade, com uma necessidade de um tratamento precoce e de um tratamento especializado, que ela nunca mais terá acesso e ela nunca mais terá oportunidade. Mas essa criança, essa pessoa com deficiência, ela vai crescer. Ela precisa ter acesso a esses atendimentos educacionais e atendimentos à saúde, também na fase de adolescente, também na fase adulta. Mas na fase adulta as dificuldades também não param aí, seja na área de ensino, seja na área da saúde. Para que elas ingressem no serviço público, elas também enfrentam a resistência aos seus direitos. Diuturnamente, nós temos empresas públicas, empresas privadas, redes de ensino, contestando o fechamento do diagnóstico. Isso também é enfrentado, não apenas essas dificuldades, não chegam apenas aqui na Casa da Lei, isso é enfrentado pelo Judiciário também. Eu já me deparei com um laudo em que o perito reconhecia que aquela servidora que adentrou ao concurso pela ampla concorrência teve um fechamento de um diagnóstico tardio. E o pedido dela é para que, em seus assentos funcionais, constasse a sua condição de pessoa com deficiência. Mas, nesse caso em específico, o serviço público negou. Mesmo ela tendo a carteirinha de identificação concedida pelo Estado, que a reconhecia como pessoa com deficiência. O serviço público negou. Foi necessário ajuizar uma demanda. E o perito que avaliou disse que sim, ela era uma pessoa com deficiência, mas que o laudo dela precisava ser revisto a cada 2 anos. Ela deixará de ser pessoa com deficiência daqui a 2 anos? Então, em todas as áreas, em todas as esferas, nós precisamos estar dispostos a aprender, a incluir. Nós precisamos respeitar a pessoa com deficiência para que ela possa desenvolver a sua capacidade plena de independência. E que eu reconheça que isso é um direito dela, e isso precisa ser respeitado. Mas, fora isso, a gente não pode esquecer que a pessoa com deficiência ela é cuidada. E nós precisamos cuidar também de quem cuida. Nós não podemos deixar de falar que a pessoa com deficiência precisa da necessidade de um tratamento adequado, mas que a sua família também precisa ser assistida. Eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Eu ainda não vivo o melhor do mundo da inclusão como a gente gostaria que fosse. Mas eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer por aqueles que estão aí, por aqueles que virão, independente se a necessidade já bateu no meu lar ou já bateu na porta da minha família. E essa é uma obrigação que nós temos uns com os outros. Eu queria agradecer pela oportunidade, pela honra desse convite e, principalmente, dizer o quanto é importante que a gente se reúna para debater, dialogar e enriquecer essa discussão em prol de ações efetivas. Agradeço a senhora Rosilene Carrijo por sua brilhante exposição. Agora, na sequência, concedo a palavra à senhora Cristiane Lima, por 10 minutos. Boa tarde a todos presentes na mesa, os parlamentares, os que estão nos assistindo. Então, eu trabalho, como a doutora que falou,
Eu trabalho com um grupo social de pessoas e de mães atípicas que enfrentam todos os dias situações difíceis, situações a quais todos os dias nós estamos ali, tentando solucionar alguma situação que essas mães nos trazem, né? E eu quero deixar aqui alguns pontos que, diante de todas as situações que nós convivemos durante o nosso dia a dia, e que essas mães tanto elas clamam, nós estamos aqui como um grito do silêncio dessas mães, que elas clamam ali, mas nem todo mundo consegue ouvir essa voz. E no Brasil, de 60% a 75% dessas mães atípicas, elas tiveram os seus trabalhos reduzidos, ou até mesmo saíram do trabalho, para que acompanhasse essas crianças, acompanhasse os seus filhos nesse tratamento. E o que elas mais traz para mim, dentro da situação que nós trabalhamos, Cris, muitas das vezes nós não estamos sendo assistidas de qualidade, nem os nossos filhos também têm essas assistências. Levando, assim, essas mães a começarem a ter, na sua saúde mental, a sua saúde emocional debilitada. E quando essas mães têm essas situações na parte da saúde mental, logo os filhos delas também começam a passar por esse processo. E algumas delas relatam muito a questão da assistência, que não é de qualidade e recebida durante esse processo. Muitas crianças que chegam à rede pública ou até mesmo à privada têm muita dificuldade do fechamento do diagnóstico. E muitos deles, até hoje, quais eu conheço, eles não estão conseguindo ter esse diagnóstico fechado por falta de profissionais. E esses profissionais, eles estão também sobrecarregados, porque são muitas pessoas, muitas crianças que recebem um encaminhamento, seja ela da escola, como também professora sou, como também da área a qual os pais precisam entrar com ações. Não somente as crianças que são autistas, mas as outras crianças que são neurodivergentes, que são crianças que têm também paralisia cerebral, Down, TOD. Todas essas crianças, como as famílias atípicas, elas sofrem muito diante desse contexto da nossa realidade brasileira, em relação à saúde, fechamento diagnóstico. E quando esse fechamento do diagnóstico vem a essa família, por um período tardio, também nós podemos perceber o que vai acontecer. Muitos deles não são acompanhados. Muitos deles não têm esse acesso do acompanhamento. É porque eles não conhecem? Muitas das vezes, sim. Mas também é por causa do profissional, que não é encontrado para ajudar essas famílias, para estarem ali, ao lado dessa família. Outra situação é as ofertas, né, para essas crianças no período escolar integral, onde suas famílias podem deixar essas crianças e essas crianças ali, elas serem acompanhadas com uma equipe multidisciplinar, não somente como psicólogo, como fono, ou até mesmo como terapeuta, mas é necessário que nós precisamos olhar com um olhar maior para essas mães, porque muitas delas não têm como trabalhar e outras não recebem benefícios. E elas precisam muito dessa ajuda, desse acompanhamento, justamente porque, nesse período que o filho está ali estudando, é o período onde ela poderia estar fazendo outra atividade, até mesmo na questão financeira. E aí, quando começa a saúde mental dessa mãe começar a ficar prejudicada. Por quê? Ela precisa, e o tratamento não é fácil, a medicação não é fácil, também não é barata, e elas precisam ali, diante de tudo o que está acontecendo, suprir a necessidade dos seus filhos. Outro ponto relevante é a sobrecarga. A sobrecarga emocional que essas mães carregam todos os dias, né? A falta de cobertura integral, e até mesmo não somente as famílias, mas também as pessoas que estão ali de apoio. Essa sobrecarga emocional que elas não conseguem, muitas delas não têm atendimento. Às vezes, as crianças conseguem ali um atendimento, mas o período que aquela mãe está numa clínica, ou até mesmo fazendo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, essas mães elas não estão sendo acompanhadas.
e muitas delas não conseguem atender os seus filhos dentro desse aspecto do emocional na sua casa. Então, é necessário que tenhamos um olhar maior para essas mães, para essas famílias atípicas. Outra situação é a falta de apoio, principalmente quando se trata ao diagnóstico tardio, que é a demora da identificação desse encaminhamento, que prejudica muito mais na questão do precoce. Quanto mais essa criança, mais cedo, ela estiver dentro dessa ação, mais fácil fica, não somente para a criança, mas para a família e para quem vai receber essa criança. Outra situação é a falta de capacitação aos profissionais, tanto na área da saúde e dentro da área da educação. Também nós trabalhamos com profissionais que pedem muito, que tenham um olhar maior dentro dessa equipe multidisciplinar dentro da escola, como capacitar os professores, os monitores, para ali atender melhor essas crianças e até mesmo essa família que chega ali dentro. Trouxe aqui para vocês algumas propostas, né, que podemos trabalhar. Além disso, em relação ao caminho de integração, priorizar a intervenção precoce, que é a criação de centros de referências regionais, não somente em determinada região, mas em todas as regiões onde essas mães elas conseguem ter um acesso. E, dentro desse acesso, elas têm uma intervenção precoce, principalmente as crianças de 0 a 6 anos. Né? O plano de cuidado de singularizado, que também é uma proposta que nós precisamos entender, que obriga a articulação da saúde e da assistência social nesse documento, acabando com as necessidades da família repetir a mesma luta em órgãos parecidos, até mesmo em órgãos diferentes. Suporte da estrutura social ao cuidado, principalmente na implementação do programa Via Assistência Social, que fornece os cuidadores temporários, para que o cuidado primário pode ser também um descanso para essas famílias. Isenção fiscal do imposto de renda, não somente para essas famílias, mas para os apoiadores também da causa. Inclusão escolar de qualidade, um regulamento do acompanhamento especializado, estabelecer critérios claros e financiamento adequados para a formação da construção. Temos também outra situação, que é a questão do custo, não somente das crianças que são autistas, mas, principalmente, tem crianças que têm deficiência, e essas crianças que têm a deficiência intelectual, elas não são assistidas, porque, muitas das vezes, essas mães, elas precisam fazer até mesmo vaquinha online para estar ali, dentro desse custo, horteando alguma situação que o seu filho precise, até mesmo aparelhos que os seus filhos precisam ali. Então, é necessário que todas as pessoas que nós colocamos diante de situações difíceis, tanto dentro da área da saúde mental, quanto também esse acompanhamento familiar, dentro da escola, ou até mesmo a sociedade, dá uma olhada maior. Porque essas mães, elas passam a maioria dos seus dias em crise, porque, às vezes, eles não conseguem ter um atendimento adequado para os seus filhos. E, quando elas chegam até nós, é um desespero que nós conseguimos ver todos os dias, porque é negado um plano, é negado uma situação a qual ela colocou na justiça, é negado uma situação de atendimento na saúde, e, muitas das vezes, essas mães elas não têm com quem contar. E a saúde mental dessa mãe é realmente muito relevante, é prejudicada, criando, assim, muitas delas começar a entrar em crise de situações e ali mesmo levando um diagnóstico. Diagnóstico delas de ansiedade, de burnout, até mesmo por causa da situação do dia a dia dos seus filhos. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui como uma voz para essas mães que estão ali, que estão do lado de fora e não conseguem chegar, muitas das vezes, até um local para pedir ajuda. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade
E eu gostaria muito que tudo que nós estamos falando aqui, ela viesse mesmo a ser solicitada, né, dentro das pautas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Cristiane Lima, pela brilhante exposição. Agora eu concedo a palavra à senhora Jéssica Guedes, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente a convite da deputada e também representando a nossa casa, né, o ABDF, e também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da subseção de Samambaia, ao qual eu sou presidente. E, para vocês não esquecerem, é Jéssica com G mesmo, todo lugar que eu vou, eu falo, para ficar marcado mesmo. E eu estou aqui representando de forma institucional a OAB, mas também estou representando a comissão a qual eu sou presidente e também falando como mãe atípica. Além de advogada, também sou mãe atípica, meus 2 filhos estão ali me prestigiando, embora eles não estejam prestando atenção em mim. Mas eu também estou aqui como uma voz, né, para falar um pouco sobre as pessoas PCDs de forma ampla. A gente sabe que o autismo, né, foi considerado como pessoa PCD, mas a gente também precisa ter esse olhar de forma ampla. E hoje eu estou muito feliz também com vocês estarem aqui, porque hoje a gente vai ter um diálogo sobre isso. Eu trouxe até um discurso pronto, exatamente para a gente não exceder o tempo. Eu falo como advogada, como eu disse, como mãe atípica, como ativista, como presidente da comissão, como mulher aguerrida e corajosa que aprendeu na prática que o direito escrito não é suficiente quando o Estado falha em transformá-lo em acesso real, contínuo e digno. O Brasil ele possui um arcabouço jurídico sólido, a Constituição Federal assegura prioridade absoluta à criança e ao adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão reafirma o direito à dignidade, à participação social, à acessibilidade e à igualdade de oportunidades. No entanto, o texto legal e a vida concreta das famílias existe um abismo que se revela diariamente nas filas do SUS, nas negativas de atendimento, na ausência de acessibilidade e na sobrecarga das famílias. Segundo dados do censo de 2022, o Brasil possui mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a cerca de 7,3% da população. Pela primeira vez, o país também passou a mensurar dados sobre o transtorno do espectro autista, revelando que aproximadamente 2,4 milhões de brasileiros possuem o diagnóstico. Esses números não representam estatísticas frias, representam crianças, adolescentes, famílias que dependem diretamente da efetividade das políticas públicas. Representam, inclusive, as famílias, na verdade, e as pessoas PCDs, aqui são tratadas como números, mas, na verdade, cada uma delas tem um nome. Um dos primeiros e mais visíveis desafios enfrentados por essas famílias é a mobilidade urbana e a acessibilidade. Aqui em Brasília, muitas famílias percorrem longas distâncias para acessar atendimentos especializados. Encontram transportes públicos sem condições adequadas, falta de elevadores ou elevadores inoperantes, transporte especial insuficiente, calçadas irregulares, ausência de rampas e prédios públicos que ainda ignoram a diversidade humana. Essas falhas não são meramente urbanísticas, são barreiras estruturais que impedem o exercício do direito à saúde, à educação e à convivência social. Para as crianças com deficiência, especialmente aquelas com paralisia cerebral, deficiências físicas ou sensoriais, a falta de acessibilidade significa atraso no tratamento, interrupção de terapias essenciais e isolamento social. A criança não falta ao atendimento porque quer. Ela falta porque o sistema não permite que ela chegue lá. E cada ausência representa perda de desenvolvimento, regressão funcional e o aumento da dependência futura.
No âmbito da saúde pública, é preciso reconhecer que o SUS prevê políticas e serviços voltados às pessoas com deficiência. Aqui no Distrito Federal, existem atendimentos pela atenção primária, pelos centros de reabilitação, pelos centros especializados em reabilitação, além dos serviços de média e alta complexidade. Crianças com paralisia cerebral, por exemplo, têm, em tese, acesso à fisioterapia motora, terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento neurológico e ortopédico, além de órteses, prótese e meios auxiliares de locomoção. Crianças com síndrome de Down possuem também direito ao acompanhamento multidisciplinar, com foco no desenvolvimento motor, cognitivo, de linguagem e na saúde clínica integral. Crianças e adolescentes com neurodivergências, com transtorno do espectro autista e TDAH, podem ser atendidas também no CAPS infantil, com suporte psicológico, terapêutico ocupacional, fonoaudiológico e, quando necessário, acompanhamento psiquiátrico. O grande problema não é a inexistência dessas políticas públicas, mas a sua execução, que é fragmentada. Ou seja, hoje em dia, a criança ou o adolescente ou esse adulto deficiente que vai ali buscar acesso às políticas públicas ou ao simples, o básico, ele tem uma barreira muito grande, que é ou a porta de entrada, que é a regulação. Existe ali um lapso temporal de 1 ano, 2 anos para você ter acesso a essas terapias, ou, se não, quando você tem uma condição melhor, vamos dizer assim, econômica, a primeira aquisição que o pai faz, ou essa pessoa faz, é contratar um plano de saúde. E aí é quando ele pensa de forma... ele acredita que ele vai conseguir, né, ter acesso à saúde, ter acesso a um tratamento adequado, vem a negativa do plano, que não entende, muitas vezes, da sua necessidade. O grande problema, como eu falei, na sua execução fragmentada e escassez também de profissionais, as filas extensas, a burocracia excessiva e a descontinuidade dos tratamentos. O desenvolvimento infantil não pode esperar meses ou anos por uma vaga. Cada atraso compromete ganhos que dificilmente serão plenamente recuperados. Outro ponto extremamente sensível é a dificuldade das famílias em acessar essa rede pública. Muitas não sabem por onde começar. Inclusive, esse é um ponto que até trago em relação ao trabalho das comissões. Muitas mães que não conseguem muitas informações a respeito, inclusive, de benefícios, de onde, como conseguir certos serviços, elas procuram as comissões exatamente para poder buscar informações. E o trabalho institucional da comissão é exatamente levar essas informações de forma pautada ali, vamos dizer assim, para os tratamentos iniciais. Opa, recebi o diagnóstico do meu filho, o que eu preciso fazer? Né? Vamos fazer a regulação no posto de saúde, vamos buscar a primeira consulta. Ah, eu não tenho laudo, como que eu faço? Então, a gente faz todo esse direcionamento. Muitas não sabem por onde começar, não recebem orientação adequada, não encontram o acolhimento humanizado, e o que se vê com frequência são encaminhamentos frios, sem acompanhamento e sem resolutividade, transferindo para as famílias o ônus de navegar sozinha por um sistema complexo e desarticulado. É preciso dizer com clareza, não é apenas a criança que precisa de cuidado, mas a família que também precisa ser cuidada. As mães atípicas estão exaustas, estão adoecidas fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Muitas abandonam o mercado de trabalho, interrompem os seus estudos, os seus projetos, para garantir o mínimo para o seu filho. Embora o SUS preveja atenção à saúde mental dos cuidadores, esse cuidado raramente se materializa de forma efetiva. Soma-se a isso a profunda desigualdade regional dentro do próprio Distrito Federal. O acesso aos serviços não é igual em todas as regiões administrativas, e a gente sabe disso.
As famílias que vivem nas periferias enfrentam maiores deslocamentos para acesso aos direitos básicos e menor oferta, né, de serviços especializados e maior vulnerabilidade social. Essa realidade viola o princípio da equidade, que é um dos pilares do SUS, e perpetua ciclos de exclusão. Também enfrentamos a falta de articulação entre a saúde, educação e assistência social. A criança com deficiência não pode ser vista de forma fragmentada, mais uma vez eu me repito, e ela precisa de escola inclusiva, acompanhamento terapêutico contínuo, suporte familiar e acesso a benefícios assistenciais quando necessários. Quando essas políticas não dialogam, quem paga o preço é a criança e a sua família. Como sociedade, precisamos fortalecer as redes de apoio, os conselhos, as comissões, as associações de famílias, os espaços para participação social, a política pública, que só se torna efetiva quando é construída com quem vive a realidade e quando é permanentemente fiscalizada. Como advogada, mãe atípica, mulher aguerrida que sou, eu afirmo que garantir esses direitos é dever do Estado. E também é dever de cada um de nós fiscalizar, cobrar e, obviamente, né, pedir para que esse espaço, né, e fazer parte desse espaço, e estar sempre presente, e falar, e ser voz. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Jéssica Guedes, pela sua brilhante exposição. Agora concero a palavra ao senhor Fernando Augusto, pelo prazo regimental de 10 minutos. Uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, na pessoa da deputada Cris Tonieto, Cristiane da Silva, Jéssica Guedes e Rosilene Carolina, e a todos os que estão presentes na plenária. Sou o professor Fernando, há 19 anos na Secretaria de Educação do Ensino Especial, e todos esses anos dedicado ao ensino especial. Metade dele nos centros de ensino especial, que atendem crianças, jovens, adultos e idosos, e a outra metade, que é o Programa de Educação Precoce, que atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. O Programa de Educação Precoce, ele recebe essas crianças, bebês e crianças até 3 anos e 11 meses, são crianças com diferentes diagnósticos. Prematuros, crianças com transtorno do espectro autista, crianças com trissomia do cromossomo 21, que é o antigo síndrome de Down, crianças com síndrome raras e crianças com risco, que são crianças que vêm de adoção, os pais fizeram uso de drogas, né, ou viveram na rua. E aí essas famílias os adotam, e então eles também têm esse direito de usufruir deste programa que o GDF proporciona. Estou aqui representando a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a SUBIM, que é a Secretaria de Inclusão, e também os centros de ensino especial espalhados nas 14 regiões administrativas do Distrito Federal. E, especificamente, o Centro de Ensino Especial número 1 do Guará, que tem como diretora Gicileide Ferreira de Oliveira, e esse ano eu estou como coordenador do Programa de Educação Precoce. Sobre a dificuldade do diagnóstico, que aqui foi falado, o que nós vivenciamos? Os pais, eles vão na unidade básica de saúde, recebem dos pediatras, é um atendimento imediato, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, estão mantendo uma parceria. Então, os médicos pediatras, dos quais acompanham essas crianças, essa família, se a criança tem alguns traços de autismo,
Então, eles colocam dão um diagnóstico provisório, que é chamado de hipótese de diagnóstico, principalmente para as crianças com transtorno do espectro autista. E essa parceria já agiliza muito na questão da inclusão da criança na educação. Quando eles chegam na pré-escola, primeiro e segundo período da pré-escola, essa hipótese de diagnóstico do pediatra, ela tem validade, porque quando ele chega na pré-escola, existem alguns tipos de classe da qual a criança é encaminhada de acordo com o seu diagnóstico, do seu perfil. Por exemplo, nós temos na pré-escola, educação infantil, a classe comum, nós temos a classe comum inclusiva, que aí já é uma classe com uma redução de alunos. A classe comum tem, em média, 24, 28 alunos. A classe comum inclusiva, ela já tem uma redução para 18 alunos. Nós temos a classe de integração inversa, que ela já reduz para 15 crianças, das quais 2 têm que ter o diagnóstico ou a hipótese de diagnóstico de autismo. Nós temos a classe especial, que é uma classe que ela contém ela atende a 2 crianças com diagnóstico de TEA ou HD-TEA. Aí são crianças que têm um comprometimento maior na questão das atividades da vida diária, ela ainda não consegue fazer a sua higienização, não consegue se alimentar sozinha, precisa de um suporte, de um auxílio no seu aprendizado. E, por último, nós temos o Centro de Ensino Especial, os Centros de Ensino Especial. Hoje, no DF, existem 22 unidades de educação do Programa da Educação Precoce, em 14 regionais. O que mais também nós temos notado é a rede de apoio da qual essas famílias necessitam. Primeiro, precisa de um suporte para entender, quando uma família recebe um diagnóstico, ela precisa de um suporte profissional para entender como lidar com aquela criança, com aquela nova realidade. No caso das crianças com transtorno do espectro do autismo, essas crianças elas são encaminhadas pela rede pública de ensino, um encaminhamento médico, e esse encaminhamento médico vem para os centros de ensino especial ou educação infantil, da qual estão essas unidades da educação precoce. E lá elas são colocadas em uma lista de espera, porque as escolas não têm ainda a capacidade de receber todas as crianças que são encaminhadas para a rede pública. Inclusive, existe uma lista, às vezes, com 140 crianças na espera, e todas as vagas já estão completas, e a gente não tem condição de abraçar todas essas crianças. Então, a criança que está na lista de espera, ela entra só quando há uma vaga, surge uma vaga. Ou a família muda, ou a criança se forma, né, e vai para a pré-escola, ou desiste por mudança de cidade. Né? E o que nós propomos aqui nessa comissão, que o Distrito Federal oferece essa rede, tem esse apoio, mas é necessário recursos mais robustos para que o serviço seja ampliado, não só no Distrito Federal, como também em todo o território nacional. E quais esses recursos precisam ser direcionados para onde? Primeiro, para escolas, para estruturas. Se o Distrito Federal tivesse mais recursos destinados para a criação de novas escolas, de novos centros de ensino especial, de novas educações precoces, com certeza nós conseguiríamos atender ainda mais essas famílias. Inclusive, tem regionais de ensino que estão próximas do entorno e que também atendem crianças do Goiás.
Ultimamente, nós temos recebido muitas famílias que estão vindo, principalmente militares, que vêm do Rio de Janeiro. E nós acolhemos essa família, né? Inserimos a criança no atendimento, quando a vaga está disponível. Então, recursos para, por exemplo, na educação precoce, não existe um auxílio, um passe gratuito. Nós temos na rede de ensino, né, as primeiras séries, as séries iniciais até o ensino médio, temos também na faculdade, mas, por exemplo, não contempla a família de uma criança que tem um transtorno do espectro autista. E não tem o transporte, na educação precoce, não tem o transporte escolar para essas famílias. Como elas vêm 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, o Distrito Federal ainda não disponibiliza esse transporte para essas crianças. Então, também, ou um passe livre para que as mães possam vir nesses dias de atendimento, ou um transporte disponível, um transporte escolar disponível para essas crianças. Outra destinação, outros recursos que são necessários também, com relação aos profissionais. Hoje, a educação precoce, o Centro de Ensino Especial, precisa de profissionais na área de neurologia, precisa de profissionais na área de fisioterapia, profissionais na área de terapia ocupacional, profissionais na área de psicologia, profissionais na área de educação física e profissionais na área de neuropedagogia. E também essa rede de apoio ela precisa alcançar as mães. Eu, como profissional de educação física, tanto mães como seus filhos, porque tem famílias que têm filhos que já são adultos. Então, um programa de atividade física específico, porque uma criança com o espectro do autismo, na fase adulta, ela pode se tornar uma criança obesa, por algumas terem seletividade alimentar, outras terem compulsão alimentar, outras terem inatividade física, o acesso à atividade física dos adultos com TEA, ou crianças, adolescentes com TEA, ele fica um pouco restrito ainda na rede pública de ensino do Distrito Federal. Agradeço a sua exposição, senhor Fernando, todos os expositores aqui presentes. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco nessa tarde. Uma audiência pública que eu até gostaria de rapidamente compartilhar com vocês um pouco sobre por que também nós pensamos em viabilizar e requerer essa audiência pública. E aqui, por uma questão de justiça, eu preciso fazer a menção aqui honrosa a uma pessoa que me provocou, no bom sentido da palavra, que é a Mona Lisa Escovedo, que trabalha aqui na Câmara. E ela buscou o nosso gabinete com a intenção de apresentar demandas nesse sentido. Ela, como mãe atípica, como alguém que lida no dia a dia ali com essa realidade. Lógico que nós, enquanto parlamentares, recebemos demandas das mais diversas naturezas e a gente tem que buscar sempre estar sensível e atento às demandas da sociedade brasileira. E a gente tem percebido que tem sido uma crescente muito grande a respeito, né, dessa pauta. Então, a gente, conversando com a Mona Lisa e apresentando ao nosso gabinete as suas angústias como mãe que é, e apresentando também as suas proposições, assim como as senhoras e o senhor assim o fizeram aqui, a gente resolveu fazer essa audiência pública. Até porque, como parlamentar, muito humildemente falando, eu acho que, assim, é muito comum as pessoas olharem para o parlamentar e achar que o parlamentar tem resposta para tudo, vai ter a sua, enfim, solução mágica para a apresentação dos problemas, ou melhor, para a solução dos problemas brasileiros, o que não é verdade. A gente tem que ter humildade no parlamento de reconhecer que nós não temos resposta para tudo, nós não temos soluções mágicas, e nós precisamos ouvir. Muito mais que falar, eu sei que é parlamento, então parlamento vem de parlar. Então, é um ofício do parlamentar a palavra, falar. Falar para buscar realmente soluções, isso faz parte. Mas muito mais do que isso, eu diria que a gente precisa ouvir.
ouvir as demandas da sociedade. E eu não falo por demagogia, falo porque realmente gosto de trabalhar dessa forma, estando atenta a essas necessidades. A necessidade de quem está lá na ponta, como a senhora Rosilene falava no início, cuidar de quem cuida. A gente precisa observar a pessoa com deficiência como protagonista, sim, mas buscar também cuidar de quem cuida, porque tem essa rede de apoio que a gente não pode jamais invisibilizar. Pelo contrário, a gente precisa estender a mão. Eu acho que o Estado ele falha muito quando ele apenas é um burocrata. Quando nós aqui no Parlamento, muitas vezes buscamos legislar, só que sem entender o que está acontecendo na realidade lá na ponta. Não adianta a gente querer ser apenas legisladores sem ver quais são as verdadeiras dificuldades, o Brasil real. Então, aqui, senhoras e senhores convidados, especialistas que aqui estão, famílias aqui presentes, hoje vocês estão acompanhando essa audiência pública que eu diria que é mais do que um papel, é a vida real. É a vida real de famílias que passam as suas dificuldades e estão aqui compartilhando essas dificuldades para que a gente possa buscar um enfrentamento devido, que a gente possa buscar realmente trabalhar de forma aguerrida para transformar as dores, essa pauta, em política pública séria. Porque também não é só a gente ficar falando, ouvindo, que é importante, lógico, sem, de modo algum, desmerecer, porém, isso precisa ter um efeito prático. A audiência pública não pode se encerrar em si mesma, ou seja, ela não pode se encerrar aqui nas 4 paredes do plenário no qual nós nos encontramos. Ela precisa ter um efeito prático. E, para isso, a gente precisa realmente fazer proposições. E a gente precisa também levar essa demanda para outros parlamentares para que a gente possa buscar iniciativas legislativas que verdadeiramente atendam essa realidade, atendam e acolham. Né? Então, eu acho que é um primeiro ponto sobre o qual eu queria tratar aqui. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, de crianças e adolescentes com deficiência, que tem nome, que tem rosto, que tem história, que tem expectativas, que tem sonhos. A gente não pode esquecer disso. Aqui, nesse plenário, cada um tem suas expectativas, seus sonhos, seus projetos, e a pessoa com deficiência também. Elas não podem se tornar invisíveis aos olhos de muitos. Então, a gente também está falando sobre pais e mães que carregam, muitas vezes, o fardo, que carregam, muitas vezes, sozinhos, um peso que eu diria que nenhum coração deveria carregar sem apoio, sabe? Então, eu me coloco até do ponto de vista não só da empatia que a gente precisa buscar e ter, mas também da caridade, porque eu acho que o parlamentar ele tem que ter essa caridade dentro de si, para poder botar o seu coração ali a serviço também. De muito mais que uma pauta, eu diria que é uma causa que enobrece a todos nós aqui, e uma causa que, sem dúvida, precisa estar no centro de qualquer política pública. Eu costumo dizer que o que está no centro da política pública é a dignidade da pessoa humana, e a pessoa humana, ela realmente... De que pessoa humana que a gente está tratando? Todas. Aqui não tem coloração partidária, aqui não tem ideologia, aqui tem a pessoa humana no centro. Então, se é uma pessoa com deficiência, se é um pai, se é uma mãe, não importa, é uma pessoa humana. Isso sim tem que nortear toda e qualquer política pública. Então, eu queria aqui começar com uma imagem simples, né? Contar aquilo que você já sabe perfeitamente. Né? Pensa assim, por exemplo, numa mãe, pensando em alguém que recebe um diagnóstico. Uma mãe que está ali na sua casa, ou então, enfim, no seu ambiente do lar, e recebe um diagnóstico. Eu fico imaginando essa situação, essa cena. Né? Ela não recebe apenas um laudo. Parece, para muitos, simplório. Recebeu um laudo, recebeu um diagnóstico. Mas não é só isso. Ela recebe, desculpem minha expressão, me corrija se eu estiver errado, ela recebe quase que uma avalanche. Medo, culpa, incerteza. O que vai ser o futuro? O que vai ser daqui para frente? Então, eu não tenho dúvidas que acaba sendo uma espécie de avalanche, né? Burocracia, fila. O que vem? Qual é o futuro? Né? Terapia que não chega, a escola que não está preparada para receber, o transporte que não funciona. Estou errado? É por aí, né? Infelizmente. O atendimento, que muitas vezes acaba sendo até humilhante, com perdão, mais uma vez, do sincericídio aqui, mas é a realidade do brasileiro. O que mais dói, com certeza, é quando a mãe ela percebe que o Estado, que deveria realmente acolher, parece que olha para o filho como se fosse um número, ou como se fosse um problema. Eu, como mãe,
Eu não sou mãe atípica, mas sou mãe. Então, nem preciso ser mãe atípica para poder ter empatia para entender o que vocês sofrem na ponta, porque eu sou mãe. Então, com certeza, o que eu quero para o meu filho é o melhor, como vocês também querem o melhor para os filhos de vocês. Eu tenho um casal de filhos, né? Maria e Davi. Então, o que eu quero para os meus filhos é o melhor possível, como vocês também. Então, quando a gente vê uma negligência, muitas vezes, até por parte do Estado, isso dói, isso fere. Porque parece que a gente se sente impotente, né? Como que a gente vai buscar? Qual o resultado que a gente vai efetivamente buscar? E o pior é quando o Estado parece que olha, como citei há pouco, o filho como se fosse um problema, como se fosse um fardo, como se fosse apenas um número. Olhando as burocracias, tudo vira caso de custo, despesa, só olham para isso. É por isso que muitas vezes, como eu estava ouvindo atentamente aqui, os depoimentos de vocês, realmente, quando vocês se deparam com esses problemas, essa realidade lá na ponta, parece que é isso, né? Cadê a terapia que não chega? Seria uma obrigação, em tese, né, do Estado. Mas eles encaram dessa forma? Nós encaramos dessa forma? Ou será que é apenas, é mais um custo, é mais uma despesa? Então, é algo que a gente precisa refletir. Mas aqui nós estamos dizendo, nessa audiência, o contrário. A gente está dizendo que se trata de uma pessoa que tem e precisa ter mesmo a sua dignidade respeitada. O Brasil ele precisa realmente parar de empurrar essas famílias aí para o canto, escanteando essas famílias. Ela precisa trazer as famílias para o centro. A família, ela realmente precisa estar no centro das políticas públicas também. Até porque o Estado, na verdade, ou melhor, a família ela precede o Estado. Só existe Estado porque primeiro existe família. Então, como é que a família vai ser escanteada? Como é que a família vai ser secundarizada? Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, eu queria deixar registrado o motivo pelo qual eu requeri essa audiência pública, porque eu tenho convicção, acima de tudo, que o parlamento ele não pode legislar de costas para quem sofre, para quem está realmente vivendo o cotidiano, as suas dores, os seus desafios, ali no dia a dia. Então, eu não posso, como legisladora, fechar os olhos a isso e fingir que não existe. Ou apenas negar essa realidade, como alguns preferem fazer. Talvez por conveniência, talvez por medo, não sei. Cada um sabe de si. Mas trazer essa audiência para essa comissão, que tem pertinência temática para tratar do assunto, já que trata de uma comissão que realmente trata de família, então eu não podia deixar de fazer, de buscar, né? Quando chegam, por exemplo, ao meu gabinete, da mesma forma que citei a Mona Lisa, mães exaustas, com o rosto, o semblante, muitas vezes, sofrido, angustiado, sem saber qual é a perspectiva, o que vai vir pela frente, né? De famílias que passam aí anos peregrinando atrás de um direito básico para os seus filhos. Eu estou falando de direito básico, eu não estou falando de coisas grandiosas, estou falando do básico. Se a gente tivesse acesso ao básico, né, talvez tudo fosse muito melhor. Ou menos difícil. Não é algo, como citei, simplório, né? Eu entendo que, quando a gente percebe isso, a busca pelo básico, a gente vê que tem algo muito errado no nosso Brasil. E aqui não é assim, com todo respeito, não é um discurso ao acaso. Não, é algo que eu reflito comigo mesma. Eu faço essa reflexão aqui no meu interior, no meu íntimo mesmo, buscando transformar tudo aquilo que eu ouço em medidas que a gente possa realmente buscar algo que tenha eficácia e não fique apenas no campo das ideias. É maravilhoso a gente poder conversar, dialogar, isso é ótimo, é maravilhoso. A gente até pode amadurecer muitas ideias, amadurecer sim, mas não dá para a gente ficar só no campo das ideias. A gente precisa do planejamento para poder buscar a eficácia, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, de acolhimento, acaba ficando vago, parece que não sai do papel, né? Agora, o que é acolher, verdadeiramente? Acolher é literalmente, né, é buscar a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, isso é acolher. Porque quanto mais tardio, mais difícil acaba se tornando, não é verdade? Acolher, por exemplo,
é garantir as terapias. Acolher é buscar e garantir um acompanhamento, a reabilitação. Coisas básicas, o acesso básico à saúde, inclusive. Com a mesma qualidade de qualquer cidadão. Então, quando a gente fala de prioridade, tem que ter mesmo senso de prioridade. Tem que ver qual é a necessidade de cada um. E por que falar de prioridade? Não é porque tem um melhor do que o outro. Aqui não tem cidadão que é um melhor do que o outro ou um em detrimento do outro. Não, mas a gente tem que entender as necessidades, entender que essas necessidades, muitas vezes, vão colocar num caráter de prioridade. E é isso que a gente precisa buscar. Por isso que a gente fala de prioridade, não no sentido de secundarizar ou, como disse, simplesmente tratar uns como se fossem melhores do que os outros. Agora, o que não dá é para que haja invisibilização. Processo de invisibilidade. Ou seja, tornam, por exemplo, muitas vezes, né, a pessoa com deficiência como se fosse invisível, já que para muitos é apenas um peso. Só que para a família, para a mãe, para o pai, para a família que está ali no lar, acompanhando o dia a dia dessa criança, desse adolescente, desse adulto, porque de fato um dia vai ser uma pessoa adulta, não se trata de número. É uma pessoa que precisa de amor, que precisa ser cuidada, que a gente precisa olhar com toda a caridade, com as lentes realmente do amor, que eu acho que é o que deveria também nortear todo o resto, né? Até porque se a gente busca uma sociedade civilizada, eu acho que deveria começar dentro de casa isso. A olhar com amor, inclusive para o diferente. Tratar essas diferenças com respeito, não com discriminação, não com preconceito, como a gente vê uma sociedade muitas vezes degradada moralmente, porque acaba criando e até mesmo, talvez, incentivando muitos desses comportamentos que são discriminatórios para com o diferente. E aqui eu falo justamente repudiando a todo e qualquer comportamento discriminatório contra quem quer que seja uma pessoa deficiente ou não. Eu acho que a gente não pode nunca coadunar com um preconceito contra quem quer que seja. Não é porque é diferente que é pior. Não é porque é diferente que simplesmente é meu inimigo. Tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha no parlamento que, por se tratar de uma ideologia diferente da minha, eu quero neutralizar a pessoa. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Até porque a gente precisa entender que essa diferença pode agregar. Isso faz parte da democracia. É tão bela a diferença, a divergência, é tão bela que isso enriquece, enobrece. Agora, a gente tem que ter a capacidade de ter respeito um pelo outro. Muitas vezes esse respeito se perde no parlamento, principalmente no plenário. E é triste, eu faço até um desagravo público, porque é triste quando a gente vê que os ânimos eles se exaltam de tal maneira que a gente perde o prumo. Então, aqui o meu quase que desabafo também é no sentido de a gente tentar trazer a tônica para o respeito, sim, para o olhar caridoso, sim, mas entender que para tratar de política pública a gente precisa ter um eixo central, que é justamente a dignidade da pessoa humana, seja ela quem for. E aqui falando da pessoa com deficiência, com certeza é uma pessoa que tem que ser protagonista. Precisa de amor, precisa de acolhimento, precisa ser respeitada. Então, aqui para finalizar, meus queridos, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, de todos de vocês que compartilharam suas histórias, suas vidas, suas expectativas e talvez as suas frustrações também. E saiba que aqui, sem demagogia, aqui tem uma pessoa que quer lutar ao lado de vocês, quer estender a mão, quer, apesar de todas as minhas falhas e limitações, com toda a humildade eu falo isso, apesar de todas as minhas, enfim, deficiências também, né, do ponto de vista humano, eu quero que vocês tenham em mim uma aliada nessa causa, para que a gente busque medidas eficazes, iniciativas, proposições. A nossa querida Mona Lisa já apresentou, inclusive, uma sugestão legislativa, e a gente já até protocolou, né, Mona Lisa? Uma proposição que foi idealizada por ela dentro dessa realidade, daquilo que ela viveu, sentiu, a dor que ela sentiu na vida dela, na prática. E, com certeza, todos vocês podem encontrar no nosso gabinete, com certeza tem outros parlamentares também sensíveis à causa, mas no nosso gabinete, esse local de apoio. Então, vamos tentar construir uma grande rede de apoio em prol do nosso Brasil, entendendo que a família, ela supera tudo. A família, ela realmente é algo que é a célula máter da sociedade. Não existe sociedade se antes não existir família. E eu vou quebrar o protocolo para abrir a palavra para a senhora. Posso quebrar o protocolo? Vou quebrar o protocolo, pode ir. Boa tarde, estão me ouvindo?
Eu agradeço a quebra do protocolo, mas eu não podia deixar de agradecer por esse momento. Eu sou Sara Medeiros, eu sou assistente social na Subsecretaria do Socioeducativo aqui do Distrito Federal. Eu sou estudante também, eu sou mestranda em Política Pública para a Infância e Juventude na Universidade de Brasília e sou mãe triplamente atípica. Eu tenho 3 filhos no espectro autista. Meus filhos foram alunos seus na educação precoce, né? A gente usufruiu dessa política belíssima e que passa agora aos arrepios, né? Por esse momento de turbulência, de compreensão sobre o lugar do ensino especializado para as pessoas que necessitam desse ensino especializado. Eu sou mãe que, no centro de reabilitação, já recebeu negativa com encaminhamento do CAPS e para a reabilitação, ouvi de uma profissional do centro de reabilitação que aquele lugar não era lugar de autista, porque autistas fazem bagunça, autistas gritam, autistas choram e desregulam aquele centro de reabilitação especializado da Secretaria de Saúde. Eu já ouvi também que não se dá diagnóstico precoce porque rotula a pessoa. Enquanto que a gente sabe que, na teoria do reconhecimento, né, preconizada lá atrás por Habermas e outros teóricos, o reconhecimento é o ponto de partida primordial para a garantia de direitos. Como disse a doutora representante da OAB, mãe atípica também, que eu cumprimento e agradeço pelas palavras. Como mãe atípica, também agradeço a palavra de todas as pessoas que aqui se fizeram representadas. Mas eu não podia deixar de falar sobre o que me fez, como mãe atípica de 3 pessoas, voltar para o mestrado e voltar a me debruçar e estudar e estar aqui hoje, em vez de estar em casa depois da manhã da jornada de trabalho. A gente teve, infelizmente, aqui no Brasil, um caso de repercussão nacional, né, que é um caso de uma pessoa com uma condição específica clínica, que foi o caso do Gerson, conhecido como Vaqueirinho, mas ele merece ser nomeado pelo nome dele, que, por conta de questões, né, de saúde mental e falta de assistência, passou inúmeras vezes pelo sistema socioeducativo, que é o lugar de onde eu falo. Eu sou profissional há 15 anos do sistema socioeducativo, e há 15 anos eu vejo adolescentes que não tiveram diagnóstico ou não tiveram as intervenções necessárias, que têm sido apreendidos por comportamentos disruptivos, né, que, a partir dos 12 anos, acontecendo no ambiente escolar ou no contexto doméstico, têm sido encarados como atos infracionais. E, às vezes, respondendo por medidas socioeducativas, penalmente, com situação totalmente diferente daquilo que a pessoa teria condições de responder, de se responsabilizar, enfim. Então, vários Gersons passaram no meu caminho. Eu posso comentar o último Gerson, eu coloco assim, o último vaqueirinho, entre aspas, que cruzou a minha vida, que foi um caso de devolução de adoção tardia. A adoção tardia foi devolvido quando foi notada neurodivergência, houve diagnóstico de neurodivergência, essa pessoa veio para o sistema socioeducativo, foi devolvido para o Conselho Tutelar, e a equipe de saúde não compreendia porque houve a interferência do uso de drogas. E várias neurodivergências são fatores de risco para o comprometimento, né, do desenvolvimento de síndromes de uso por uso de substância. E aqui a gente tem, no Distrito Federal, imagino que seja reflexo do Brasil, esse paradigma do problema do diagnóstico, confundindo com as questões dos transtornos de personalidade, que esses sim não podem ser rotulados, não acontecem durante a infância e adolescência, enfim, só na vida adulta, né, doutora? E aí a neurodivergência fica nesse limbo do não reconhecimento e as políticas públicas não conseguem atender essas pessoas.
provocando, e aí fazendo referência a esse último caso, que eu não posso nomear, enfim, ele tem comportamento de elopement, de fuga, estava em acolhimento institucional aqui no Distrito Federal, em um comportamento de fuga, que é conhecido como elopement, foi amarrado, atearam fogo ao corpo desse adolescente, tudo isso em função das vulnerabilidades. E as equipes, né, do acolhimento institucional se debruçando para tentar compreender, e essa luta toda para tentar garantir o acesso e o direito ao reconhecimento da neurodivergência como parte da diversidade humana. Então, eu parabenizo, eu não vou mais me alongar, eu parabenizo essa comissão por estar se debruçando a esse tema e que não cansem de conversar sobre isso e de abrir para esses novos leques, porque a gente não tem residências assistidas para adultos neurodivergentes que estão nos acolhimentos institucionais, eles sem o diagnóstico, né, quando completam 18 anos, vão para a rua e não temos os outros abrigos. Enfim, a gente precisa realmente entender que a pessoa com deficiência ela cresce, ela se torna um adolescente, ela é responsabilizada penalmente, inclusive, e ela também se torna uma pessoa em situação de rua quando não é garantido o direito da pessoa com deficiência à residência assistida ou qualquer outro tipo de acolhimento institucional. Então, assim, são múltiplas as violações de direitos em vários aspectos, e eu agradeço, parabenizo a senhora, né, deputada, por se debruçar essa questão tão importante que atravessa o meu cotidiano como mãe, como mulher e como trabalhadora. E aos senhores que trabalham nas políticas públicas e lutam e representam essa mesa, também agradeço, e não se cansem de olhar para essas situações e expandir esse olhar para que a gente possa realmente garantir a inclusão e a quebra das barreiras para que haja, de fato, o reconhecimento desses corpos diferentes, desses cérebros diferentes, como pessoas que têm direito de estar em todos os lugares o tempo todo. Ok? Muito obrigada e boa tarde. Nós que agradecemos por compartilhar seu testemunho. Muito obrigada pela sua exposição. Agora, para as considerações finais, nós consideramos 1 minuto para a mesa, para cada um dos expositores, para que façam as suas considerações. Passo, então, a palavra, por 1 minuto, para a senhora Rosilene Carrijo. Bom, eu desejo profundamente de que as palavras tão carregadas de significado, ditas aqui por nós, profissionais especializados, também por quem é família atípica, que ela não se encerre entre essas 4 paredes. Eu desejo profundamente que cada uma das pessoas que aqui estão ou daqueles que nos assistem se conscientizem do seu papel como agente transformador. Qual tem sido o seu papel na prática para tornar possível a inclusão no seu cotidiano? Seja no seu condomínio, seja na sua igreja, seja na sua escola, seja na sua academia, seja no seu ambiente de trabalho. Nós precisamos não apenas dar voz, mas nós precisamos de ações efetivas para garantir a quem é de direito a devida inclusão. Obrigada. Muito obrigada, senhora Rosilene. Agora passo a palavra por 1 minuto para a senhora Cristiane. Desde já quero agradecer a deputada Cris Tornieto. Quero agradecer também a Mona Lisa, a qual faz parte do grupo, o qual eu estou ali como presidente de saúde mental, com mães de todo o Brasil. E eu estou aqui representando todas essas mães, como profissional, psicanalista e professora também da educação, a qual elas não conseguem chegar até aqui. Tem mães lá no Amazonas agora que não conseguem estar aqui, mas a minha voz, que foram a voz que elas pediram para falar, chegou até a esse plenário. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos os meus colegas, muito obrigada, e a presença das famílias atípicas, e sinta-se amada e acolhida de cuidar de quem cuida. Muito obrigada. Obrigada, senhora Cristiane. Agora concedo a palavra à senhora Jéssica Guedes, por 1 minuto. Então, eu tenho que agradecer esse espaço, porque eu tenho uma posição de fala também, e até eu
meio que tenho ressalvas quando falo em posição de fala, deputada, porque eu acho que, quando a gente fala de pessoas com deficiência, autista, enfim, eu acho que é um momento em que todo mundo precisa ter essa posição, não só como mãe atípica ou com alguém que tenha um familiar, uma pessoa conhecida. Acredito que as pessoas têm que ter essa empatia e têm que respeitar independentemente de qualquer coisa. Então, eu me coloco aqui à disposição. Eu agradeço demais pelo convite, por estar aqui com vocês, em especial a Mona Lisa e a senhora por ter nos concedido essa oportunidade. E a minha mensagem final é: não foque no que falta, na deficiência, foque no todo, no extraordinário, né, no que a sua criança, o seu adolescente, o seu adulto, o que ele pode alcançar. Eu pelo menos, eu levo isso como um lema, inclusive para as minhas crianças que estão ali, têm a idade, 7, 9 anos. Obrigada. Obrigada, senhora Jéssica. Agora concedo a palavra por 1 minuto para o senhor Fernando Augusto. Quero ainda complementar a fala com relação aos recursos públicos, né, para alcançar as famílias atípicas. Para medicação, uma farmácia de custo, né, e também uma lei que estabeleça alguma facilidade no uso dos planos de saúde, para que as famílias não fiquem tão onerosas assim, né. Os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, depois a deputada Cris, a assessora Mona Lisa, né? Obrigado por ter conhecido o Ravi Felipe, né? Meu amigão, e agradecer a oportunidade, agradecer a todos e deixar aqui o convite para todos os estados brasileiros aqui representados que conheçam o programa que existe na Secretaria de Educação e que, assim, vai servir de pontapé inicial para que essas políticas também sejam ampliadas para todo o estado do nosso território brasileiro. Obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando. Aproveito também para reforçar que aqui na Câmara dos Deputados nós temos diversas proposições legislativas em curso, ou seja, tramitando aqui nesta casa, de diversos parlamentares diferentes, dos diversos espectros ideológicos e partidários diferentes, e é assim mesmo, porque essa é a beleza da democracia, como citamos. Então, dentro de todas essas proposições, eu queria só destacar que tem uma comissão especial que foi recentemente instalada, comissão especial para debater, para discutir o PL 3080 de 2020, que trata justamente da política nacional para pessoas com autismo. Então, é muito importante que todos estejam bastante atentos a essa comissão especial. E também aproveito para reiterar que o nosso gabinete está de portas abertas para sugestões legislativas. Então, aqui vejo a OAB, também o senhor Fernando, que também acabou citando essa situação relativa ao plano de saúde. Enfim, todos vocês que, se tiverem contribuições legislativas para nos apresentar, essa é a Casa do Povo, a gente está aqui aberto e sensível ao chamado de vocês e à demanda de vocês. Só queria deixar isso registrado. Que Deus também nos dê coragem para sempre fazer o que é certo, que Deus nos abençoe a todos e que essa audiência realmente saia daqui, ou seja, o conteúdo dessa audiência não fique aqui restrito a esta Câmara, mas que saia daqui, realmente busque transformar, de alguma forma, né, todas essas pautas e também essas dores que vocês muito bem colocaram em políticas públicas sérias, humanas e responsáveis. Esse é o meu desejo também. Vamos trabalhar para isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E, por fim, que a gente lembre que a criança com deficiência, ela não precisa de pena. Ela precisa de presença, precisa de respeito e precisa de prioridade. Então, vamos trabalhar 100% nesse sentido, porque isso também é amar, é acolher e é respeitar. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Antes de encerrarmos, precisamos submeter a apreciação da ata da presente reunião em virtude do encerramento dos trabalhos legislativos. Em votação a ata, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.